Houve uma festa, um baile funk, foi até 2, 3 da manhã. O mundo inteiro participou dessa festa por 60, 70, 80 anos. E o Brasil estava na clínica de recuperação, junto com os hermanos argentinos, venezuelanos, está todo mundo na clínica de recuperação. Quando nós voltamos da clínica de recuperação, que é agora, então, a história da humanidade é uma história de progresso, ascensão, queda, o Império Romano, direito consuetudinário inglês. Nós fomos evoluindo para 2 grandes algoritmos, democracia e mercado, democracia e mercado. E aí você entende o que acontece agora, o que está acontecendo. Depois desse longo ciclo de globalização, que foi a reconstrução do mundo no pós-guerra, e praticamente engoliu o mundo inteiro nessa grande engrenagem, você hoje traz um tênis Nike do Vietnã, trazia, porque isso vai acabar. Vai ter uma grande reconfiguração das cadeias produtivas. Esse ciclo acabou. O mundo está entrando numa outra fase super complexa. Houve uma festa, um baile funk, foi até 2, 3 da manhã. O mundo inteiro participou dessa festa por 60, 70, 80 anos. E o Brasil estava na clínica de recuperação, junto com os hermanos argentinos, venezuelanos, está todo mundo na clínica de recuperação. Quando nós voltamos da clínica de recuperação, que é agora, são 4 horas da manhã, está todo mundo bêbado, começou um tiroteio no baile funk, a polícia chegou e está prendendo todo mundo. Essa é a situação atual do mundo. Essa é a situação atual do mundo, mas vocês vão conseguir encaixar cada peça. Cada peça. Por exemplo, o que é a guerra Rússia e Ucrânia? Quem foi o grande perdedor dessa grande ordem econômica global que se formou, que enriqueceu o mundo inteiro? A própria Rússia mergulhou, era uma viúva do socialismo, mergulhou, botou um imposto de renda de 15%. E o Gerard Depardieu, milionário ator francês, foi morar na Rússia, se naturalizou russo. Quer dizer, então a Rússia acaba com o papinho de socialismo como doutrina econômica. A Rússia mergulhou no capitalismo de Estado. A China mergulhou no capitalismo de Estado. É um país inovador, é um país competitivo. Peguem o livro, publicado por um prêmio Nobel de Economia, Ronald Coase, Como a China se tornou capitalista. São 2 Chinas, uma China implodindo devagar, símbolo Pequim, constrói uma cidade inteira, a cidade fica vazia, tem mato, cachorro andando para um lado para o outro, uma opção de empresa estatal dando prejuízo, setor bancário quebrado. E tem a outra China, dinâmica, tecnológica, fazendo portos no mundo inteiro, infraestrutura de comunicação, rota da seda. Essa é a China que cresceu e o símbolo é Xangai, subindo. E o saldo era altamente positivo. Baile funk, 4 horas da manhã, tiro para todo lado, a China está parando também, os investimentos estão caindo. A China não é essa maravilha, você só não escuta o som, porque se reclamar muito, o sujeito desaparece. Então, o que está em crise não é a economia de mercado. Foi o grande vencedor do último século, foi o capitalismo, que integrou o mundo inteiro e que tem um tênis Nike feito em Vietnã, que a química de materiais é desenhada na Alemanha, o design é feito na Itália, o couro vem do Brasil, você só monta em Taiwan e para trazer em Vietnã. E para trazer aquilo do Brasil são 30 centavos de dólar. R$1,50. Você já viram aquelas grandes transportadoras com aqueles super containers, parecem prédios de 15 andares, aquilo vem andando devagarzinho e aquilo traz por um custo pequenininho qualquer produto. Pois bem, esse mundo acabou. Esse mundo acabou. 2 jovens hoje, com drones, na Etiópia, quando esse supertransportador está passando, eles soltam uma bomba, afunda a supertransportadora, dão 3 bilhões de dólares de prejuízo, quebram a companhia de seguro em Londres. Esse é o mundo para onde nós estamos indo agora. E aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Enquanto casa que tem pão, que não tem pão, todo mundo briga e ninguém está razão. Enquanto o mundo estava subindo, o mundo está celebrando, festejando. Só nós é que estamos na bagunça aqui, na clínica de recuperação. O mundo está crescendo. A história do mundo é uma história de crescimento de 80, 90 anos. Todo mundo se reconstruindo. As vítimas da Segunda Guerra Mundial,
as viúvas do socialismo, 1,5 bilhão de indianos, 1,5 bilhão de chineses, 300 milhões de indonésios, todo mundo enriquecendo. Visita o Vietnã. Visita o Afeganistão. Os caras estão achando petróleo, Azerbaijão, o Uzbequistão, todo mundo furando poço, achando petróleo, comercializando, está todo mundo saindo da miséria. De repente, começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Os salários não sobem na França, os salários não sobem na Grécia, os salários não sobem na Itália, os salários não sobem nos Estados Unidos. A Bolsa sobe, como é um país capitalista, todo mundo tem dinheiro na Bolsa, todo mundo está feliz. Na hora que a Bolsa acaba, para a música. Então, bastou a Bolsa cair 1 ou 2 vezes, que foi pânico no Ocidente. Então, o Teorema de Stolperstein nos diz isso. Ó, o Toyota custava $10 mil. Quando eu era jovem, os carros, o sonho americano, o sonho de jovens era ter carro. E carro americano era o que todo mundo achava bonito. Era Cadillac, Oldsmobile, Rato de Peixe, Mustang, era só carro bonito, marca americana. Sumiu esse negócio. Acabou. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares. O carro japonês é $10 mil. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar, e isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente, ao contrário. Gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nossos empregos. E são conservadores falando. Vamos parar as imigrações. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente, você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá como vítimas do socialismo como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E, particularmente, a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um estado do bem-estar social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Você vê que até os gregos andaram enfrentando problema, né? Porque aposentadoria aos 7 anos de idade também aí já é demais. Né? Então os caras estavam meio folgados demais, tomaram um chacoalha lá e tiveram que se reenquadrar. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro.
O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora. Caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles. E a barulheira aqui não parava. E a barulheira lá fora continua também. Então é importante entender isso. Então, simples entender, uma onda de direita varrendo o mundo. Ganhando em toda parte, eu disse. Ganha na Hungria, você extrema-direita, na Hungria, é a direita. Ganha na Polônia. Ganha na Polônia. Ganha na Itália. Ganhou na Itália. Ganhou na França. Ganhou em Portugal. Ganhou na Nova Zelândia. Ganhou na França. Ganhou nos Estados Unidos. Só que repaginaram. Vai ter outra eleição, porque a eleição Trump-Biden já estava ganha. Aí tentaram mexer os baralhos rápido para ver se escapa, mas você vê que a onda está vindo. Ganhou no Uruguai, ganhou no Paraguai, ganhou na Argentina. Vai ganhar no Chile. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo.